Pensa só, por que um celular é projetado lá na Califórnia, montado na China, usando minerais que vêm da África? Pois é, por trás dessa logística toda, existe um sistema muito poderoso que organiza a economia do planeta, a tal da linha de montagem global. Bora entender como ela funciona e qual é o papel de cada país nesse grande tabuleiro. Se a gente pegar qualquer coisa, de uma simples xícara de café até um avião, a jornada desse produto revela uma teia de produção super complexa espalhada pelo mundo todo. Mas olha, essa distribuição de tarefas não acontece por acaso não. E nem sempre é justa. Ela segue uma lógica muito, mas muito bem definida. Essa separação entre o lugar onde as ideias nascem e o lugar onde os produtos são de fato montados é a base de tudo. É um arranjo que basicamente define o papel de cada nação na economia mundial. É como se criasse especialistas em pensar de um lado e especialistas em fazer do outro. E esse sistema todo, claro, tem um nome mais formal: Divisão Internacional do Trabalho, ou, para facilitar, a sigla DIT. Então vamos mergulhar de cabeça nesse conceito para entender o que ele significa e como, no fim das contas, ele mexe com a nossa vida. Basicamente, a DIT é como uma gigantesca especialização de tarefas, só que em escala mundial. Alguns países se concentram em criar tecnologia, em produtos com alto valor, sabe? Enquanto outros ficam com a parte de fornecer a matéria-prima ou a mão de obra para montar tudo. O resultado disso acaba criando uma hierarquia bem clara de poder e de riqueza no mundo. E olha, essa hierarquia não é só um conceito de livro, não. Ela cria relações de dependência muito reais. Os países que fornecem os recursos básicos acabam dependendo daqueles que controlam o dinheiro e a tecnologia. Isso gera um ciclo que é bem difícil de quebrar. Mas a pergunta que fica é: como foi que a gente chegou nesse ponto? Para a gente entender como o mundo funciona hoje, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. As raízes desse sistema todo foram plantadas, acredite, há mais de 500 anos, lá na época das grandes navegações. E ele foi se fortalecendo ao longo dos séculos. Essa primeira versão, que a gente chama de DIT clássica, não nasceu da noite para o dia. Começou lá no século XVI, com o capitalismo comercial, com a colonização das Américas, África, Ásia. Depois, no século XVIII, a Revolução Industrial veio e, botou o pé no acelerador, consolidando essa divisão. Quando a gente chega na metade do século XX, o mapa já era bem claro. De um lado, as potências industriais, do outro, os países que basicamente forneciam os recursos para elas. E aqui a gente vê o desenho dessa divisão direitinho. No capitalismo comercial, as metrópoles europeias pegavam as matérias-primas e transformavam em produtos. E as colônias? Bom, elas eram forçadas a extrair metais preciosos e especiarias e, o mais trágico, fornecer mão de obra escravizada. Com o capitalismo industrial, isso só ficou mais forte. O centro produzia em massa nas fábricas e a periferia mandava o algodão, o minério, a borracha. Era uma via de mão única. E o ponto crucial aqui é que essa divisão não era só econômica, ela era profundamente social, humana. Nas metrópoles, o trabalho livre, assalariado, ia se tornando a regra. Já nas colônias, a produção era baseada em sistemas de exploração brutal, principalmente a escravidão. Essa diferença gigantesca no tipo de trabalho não só criou riqueza para uns e miséria para outros, como deixou marcas de desigualdade que, de várias formas, a gente sente até hoje. Só que a história não para, né? O mundo continuou girando. A partir da metade do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, aquele sistema antigo de só dois lados começou a se transformar. E aí surge o que a gente chama de nova DIT, uma configuração, digamos, bem mais complexa. A grande virada foi o seguinte: alguns países da antiga periferia, como o Brasil, México, Coreia do Sul, passaram por um processo de industrialização tardia. Eles deixaram de ser só fornecedores de matéria-prima e começaram a ter suas próprias indústrias, muitas vezes atraindo fábricas de empresas multinacionais. Isso deu uma boa embaralhada no mapa da economia global. E o resultado foi uma nova hierarquia, agora com mais degraus. Lá no topo, os países desenvolvidos, controlando a pesquisa, a alta tecnologia e o capital. No meio do caminho, os países em desenvolvimento, ou emergentes, que passaram a produzir e exportar produtos industrializados, mas ainda dependendo da tecnologia que vinha de fora. E na base, os países subdesenvolvidos, que continuaram no papel antigo de fornecer matéria-prima e mão de obra barata. Então, o pulo do gato é esse. Mesmo com as fábricas se espalhando pelo mundo, a balança do poder continuou desigual. E por quê? Porque o controle do conhecimento, da tecnologia e, principalmente, do capital, do dinheiro, continuou bem concentrado lá nos países do centro. E essa frase aqui mata a charada, é um baita paradoxo da nova DIT.
Países em desenvolvimento começaram a exportar carros, celulares, computadores, mas a riqueza de verdade não está na linha de montagem, está na propriedade intelectual, na patente da tecnologia. No fundo, a desigualdade só trocou de roupa. E aí, nas últimas décadas, essa nova DIT foi turbinada de um jeito impressionante por um fenômeno que todo mundo aqui conhece muito bem, porque a gente vive ele todo dia: a globalização. Hoje, as grandes maestras dessa orquestra toda são as empresas multinacionais. Com a tecnologia, os transportes super eficientes, elas fazem uma jogada de mestre. Mantêm a pesquisa e o design, o cérebro da operação, em casa. Enquanto isso, mandam a fabricação, a mão na massa, para lugares onde a mão de obra é mais barata e as regras são mais frouxas. Tudo para maximizar o lucro. E essa dinâmica resume perfeitamente a economia global de hoje. A propriedade intelectual, o saber como fazer, vale muito mais do que a fábrica em si. Isso cria uma dependência de tecnologia que não acaba, onde muitos países até conseguem fabricar coisas sofisticadas, mas não têm a capacidade de criar aquilo do zero. E tudo isso joga a gente direto para uma pergunta sobre o futuro. Com a automação, com a inteligência artificial revolucionando a produção, o que será que vem por aí? Será que as fábricas vão voltar para os países desenvolvidos? Ou a gente vai ver um novo tipo de divisão, sei lá, entre quem controla os algoritmos e quem só utiliza eles? A única certeza é que a linha de montagem global está prestes a mudar mais uma vez.